Olá, sejam bem-vindos diretamente de Niterói para Orlando. Peço desculpas pela voz, são muitas gravações, a voz já acabou faz tempo, mas seguimos firmes. Então, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Paulo Vinícius, esse é o Menu Todo Dia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar, eu vou te explicar aquilo que eu considero mais importante na preparação de um roteiro de viagem, te dar umas dicas para quem sabe ajudar você a preparar o seu, seja aqui para Orlando, seja para qualquer lugar em que você vai. Então, se você ainda não é um menuzeiro ou uma menuzeira, você pode me ajudar dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos lançamentos enquanto está rodando a vinheta. Um roteiro bem preparado salva uma viagem para que você tenha um bom período de férias, para que você tenha uma viagem que realmente seja prazerosa para você. Nem tudo vai sair conforme o planejado, é claro. A primeira coisa, onde eu começo a planejar a minha viagem? Comprando a passagem aérea, né? A menos que não seja uma viagem de avião, mas comprar a passagem aérea sempre é um ponto de discussão, porque é caro, né? Precisa ter algum parâmetro ali para você saber se está fazendo realmente um bom negócio ou não. Normalmente, os melhores preços você encontra com uma antecedência de 9 a 10 meses, de 8 a 10 meses da data da viagem. É quando as companhias aéreas disponibilizam a venda para essa data e eu procuro fazer da seguinte forma. Eu mapeio através de um buscador de passagens, esses que juntam todas as passagens num lugar só, né? E lá você faz a sua pesquisa. A data, o local, né? O destino, se pode ter uma conexão ou uma escala, ou se é voo direto, enfim, você coloca os filtros lá do que você quer. Nesse buscador, você vai ter a opção, e ela é uma opção muito importante, como você está há 10 meses ainda da viagem, você não sabe necessariamente, você não tem a obrigação de viajar numa data específica. Então, nesses buscadores, sempre tem uma opção que é marcar a data exata ou 1, 2 ou 3 dias para trás ou para frente daquela data. Então, se você marca essa opção, você vai dar ao buscador, na verdade, 7 dias para ele buscar a melhor passagem para você, para aquele destino. É um recurso muito valioso para você buscar uma redução de preço planejando com antecedência. Depois que eu escolho a passagem, depois que eu faço esse primeiro filtro e vejo qual é a passagem ou quais são as passagens que se enquadram no que eu quero, no preço que eu quero, eu começo a pesquisar por mais uns 2 ou 3 ou 4 dias, às vezes até 7 dias, se for o caso, a mesma pesquisa, com as mesmas condições e vou conferindo se o preço está, ao longo daquele período, subindo ou descendo. O mais comum é que o preço comece a descer, ele vai ficando cada vez menor. Só que chega um ponto em que no dia seguinte o preço subiu. Ou seja, na minha opinião, a companhia vai colocando um preço mais baixo, chega um ponto em que ela já vendeu a quantidade de passagens suficiente que ela precisava para aquele voo e aí ela começa a subir o preço, porque os lugares já estão começando a ficar mais escassos. Esse é o dia em que eu parto para comprar. Então eu vou acompanhando a redução de preço, a redução. Quando ela vira o movimento para cima, está na hora de comprar, porque dali em diante ela só vai subir. É claro que você vai ter opção, os voos eles são cíclicos, né? Você vai ter a opção de uma nova janela com aquelas características do voo, só que aí provavelmente para uma semana para frente. Para comprar, mas não dá para comprar no dia que está no menor preço possível. Bom, aí você quer acertar a bunda da mosca, né? Não dá, vai fazer bobagem, entendeu? Então já acompanhou a queda toda. No que embicou para cima, já está um excelente negócio. Definido isso, é esse voo, é nesse dia, esse é o preço. Eu dou uma última checada no site da companhia. Isso tudo que eu fiz foi no site de um buscador, por exemplo, do Kayak, que é o que eu mais uso. Vou botar a logozinha deles aqui para você checar se você quiser, se você usar isso. Mas tem vários. Eu uso o Kayak porque eu estou mais familiarizado. Aí, por fim, eu vou no site da companhia e vejo qual é o preço daquele voo específico. Às vezes sai mais barato um pouquinho e aí é a hora de fechar o negócio. Comprada a passagem, o segundo passo é a sua moradia no local. Seja aqui em Orlando, e aí aqui vai ter uma terceira opção, né? No geral, a opção são os hotéis.
quase sempre é a única opção que você encontra. Mas aqui em Orlando ou em outros locais onde você tem parques temáticos como o da Disney, além do hotel, você também tem casas para alugar, como nesse condomínio aqui onde eu tô, foi a opção que eu escolhi, ou os hotéis dos parques temáticos, os hotéis os resorts, seja da Disney, seja da Universal. Então, para fazer o seu planejamento aqui para Orlando, você vai ter 3 opções. A casa, todas elas têm algumas vantagens e desvantagens. Não fosse assim, não precisava nem fazer uma escolha, né? Já estava decidido. Na casa, se você tiver com mais de uma família e puder dividir o valor da estadia da casa, você vai fazer um melhor negócio. Ela, sem dúvida, vai ser a opção mais barata entre as 3. Porque as casas, elas são muito grandes e são muito bem equipadas para receber grupos grandes, de 7, 8, 9, 10, 12 pessoas. Então, o perfil aqui dos aluguéis já considera que muitas famílias viajam juntas. E aí, quando você divide o valor da diária por 2 ou 3 famílias, sai muito mais em conta. Você encontra uma casa muito boa. Eu vou dar um giro aqui para te mostrar um pouco da nossa casa por dentro, para você ver. Ela é uma casa que tem 3 quartos, que acomoda confortavelmente mais 10 pessoas, 3 famílias sem dificuldade nenhuma. E que, se nós dividíssemos essa diária por 3 famílias, daria menos de R$250 por família por dia. Não tem hotel que você pague esse valor. Na casa, você também tem outras vantagens. Por exemplo, você fica junto com a sua família o tempo inteiro. No hotel, você até fica junto com a sua família durante o dia, né? Enquanto está passeando pelos parques ou fazendo outros roteiros. Aliás, esse vídeo é uma série de vídeos aqui de Orlando. E nessa série tem um vídeo em que eu coloco os principais roteiros que você pode fazer fora dos parques. Vou deixar o link aqui no card do vídeo, para se você quiser acompanhar. E os vídeos também dos roteiros dos parques, das atrações de cada parque. Então, tá preparando a sua viagem para Orlando, não deixe de assistir toda a série, porque tem muito material bacana. Voltando, se você tiver numa casa, você vai tomar café da manhã com a sua família, mais ou menos ali vai ter aquela interação. Então você fica mais tempo com a sua família. Esse é um cálculo não monetário, né? E que vale bastante a pena. Uma outra vantagem da casa é que praticamente todas as casas aqui de Orlando de aluguel têm uma lavanderia completa. A casa é completa, né? E tem uma lavanderia com máquina de lavar e secadora. Isso faz uma diferença muito grande, porque você pode programar a máquina para lavar a roupa e secar ao longo do dia, enquanto você está no parque, ou lavar durante o dia e secar durante a noite. Com isso, você economiza na bagagem, né? Você pode trazer muito menos roupa, porque você vai lavar, né, do que você precisaria trazer, e naturalmente você consegue pagar uma passagem mais barata, tendo menos bagagem para despachar. Por fim, tem outros, né? Esses são os principais pontos, mas por fim você consegue tomar um café da manhã com as suas preferências, né? Como você vai ao mercado e vai comprar, você vai escolher o que você gosta mais, né? Aqueles cafés da manhã de hotel, eles são assim uma coisa meio que padronizada, né? É tudo ali, enfim, em termos de qualidade, dificilmente vai ter ali as coisas que você gosta. Quando você vai no mercado, você compra um bacon, o pão que você prefere, um pão de mais qualidade, né? Normalmente o pão de hotel não tem tanta qualidade assim. Num hotel, se você, por outro lado, quiser escolher um hotel, aqui em Orlando, a rede hoteleira ela é muito desenvolvida, né? São muitos turistas o tempo inteiro. Então, a rede de hotéis daqui de Orlando é muito grande e isso faz com que o preço, em relação a outros lugares do mundo, seja menor. Então, você encontra hotéis para todos os gostos. Por isso que, para mim, é a opção que não me agrada, porque eu acho que, assim, que o garimpo vai ter que ser feito na minúcia, né? Você vai ter que ficar procurando ali foto, uma diferença, né? Um preço não me agrada tanto, mas o hotel tem essa vantagem. Você não precisar lavar nada, né? De você não precisar arrumar a sua casa, de você não precisar retirar o seu lixo, né? São outros benefícios que a rede hoteleira te oferece. Em terceiro lugar, tem a opção dos resorts da Disney, dos resorts da Universal. Aí, naturalmente, vai ser um pouco mais caro, mas outras vantagens precisam ser consideradas. Por exemplo, o transporte gratuito do hotel para os parques. Quando eu chegar na área do transporte, vou falar um pouco melhor sobre isso, mas você tem, estando hospedado, vai ter o transporte do seu hotel para o parque e
do parque pro hotel, ele acontece praticamente o dia inteiro. Você consegue tranquilamente, inclusive, sair do parque, voltar pro hotel, quiser tomar um banho se tiver uma época de calor e voltar depois pro parque, porque eles são próximos e os transportes são intervalos assim, de 10 minutos. Você tem em alguns parques, não são todos, a possibilidade de entrar mais cedo no parque. Nos que você tem essa possibilidade, ela é ótima, porque você pega muito menos fila, consegue dar uma varrida ali pelas principais atrações antes do parque abrir para as demais pessoas. Tem que dar uma checada direitinho, porque, por exemplo, na Disney são alguns parques e algumas atrações, né? É um filtro dentro do filtro. Não são todos os parques que abrem mais cedo e não são todas as atrações que estão abertas quando o parque abre mais cedo. E aí, uma vez escolhida a sua acomodação, escolheu casa, escolheu hotel ou escolheu o resort da Disney, o segundo passo é escolher qual casa, né, ou qual hotel, qual quarto de hotel ou qual resort você vai preferir. Para isso, a estratégia vai ser a mesma da utilizada na escolha da passagem. Primeiro você usa um buscador, coloca as suas preferências, filtra melhor a sua pesquisa, né, diminui a quantidade de alternativas. Depois que você escolhe, você entra diretamente, se for um hotel, né? Se for uma casa, provavelmente você vai usar o Airbnb, mas se for um hotel, você vai entrar no site direto do hotel para checar qual é o valor da reserva diretamente com eles. Não é raro que o valor seja menor ou que você tenha ali algum programa de fidelidade já de alguma rede hoteleira e isso te dê alguma vantagem. Tudo isso no buscador é desconsiderado. Então você faz uma segunda busca para ter certeza de que está fazendo o melhor negócio. Bom, aí nós vamos falar de transporte, né? Em Orlando, tudo é muito longe, né? Orlando é uma cidade muito grande e as atrações elas são muito afastadas. Assim, a área turística da cidade ela é enorme. Quando você olha no mapa, que você vê que as atrações, a Disney, Universal, elas estão num ponto. As habitações, né? Os lugares onde você pode ficar numa casa ou num hotel estão assim num ponto afastado. Normalmente uma distância média assim, de uns 30 minutos e o centro da cidade está num outro ponto também, a outras 30, 40 minutos de distância. Então tudo em Orlando é afastado. Você não tem metrô aqui em Orlando que te leve para um parque. Você vai ter que se locomover por conta própria. Claro que você tem a opção do Uber, mas aqui é mais utilizado e aqui eu recomendo é que você alugue um carro. Ah, mas se eu estiver num hotel da Disney que tem o transporte? Bom, legal. Nesse caso, você não vai precisar do carro. Nesse trajeto, no trajeto do hotel para o parque, do parque para o hotel. Mas dificilmente você vai ficar num parque todos os dias do seu roteiro. Se for isso, perfeito. Um pequeno ajuste que você vai precisar fazer, porque no momento em que você for nos parques da Universal, você vai ter que estar hospedado num hotel da Universal, né? Você vai ter que mudar de hotel durante o seu trajeto, a menos que você vá só nos parques da Disney. Mas se você for fazer um roteiro convencional, provavelmente ele vai contemplar 3, 4 dias de parque e um dia de descanso. 2, 3 dias de parque e um dia de descanso. No dia de descanso, você vai precisar de um carro. É claro que você também pode, nos dias de descanso, utilizar um Uber, utilizar um táxi, mas aí talvez fique mais caro, fique mais pesado. Então, o comum das famílias que vêm aqui para Orlando é alugar um carro. E no aluguel do carro, o primeiro ponto, a mesma estratégia dos hotéis e da passagem de avião. Vai num buscador, eu costumo utilizar a Rental Car, né? Vou colocar aqui a logozinha deles, aqui o site deles, vai também estar na descrição do vídeo o site deles. Na Rental Car eu coloco lá os filtros, tamanho do carro, quantidade de dias, local de retirada, o local de devolução e uma vez escolhido o carro, chegou ali a um filtro ali de 1 a 2 opções, vou no site da locadora diretamente ver se tem uma opção mais barata ou não. Tem sempre que fazer isso, porque é muito comum achar preços diferentes. E aí é o seguinte, se você vai alugar um carro, você precisa atender alguns requisitos. Então tem que ter a carteira válida, né, lá no seu país de origem. No caso, para nós brasileiros, basta a nossa habilitação, é o suficiente. Existem algumas diferenças nas regras de trânsito aqui de Orlando. Eu fiz alguns shorts, né, eles estão publicados já no canal, explicando algumas regras. A regra do cruzamento é diferente da regra do Brasil. A regra de dobrar à direita é muito diferente em relação ao do Brasil. A gente estranha um pouco quando está aqui.
a regra dos ônibus escolares, né? Se você vier em janeiro, eles não vão estar de férias aqui, né? Vão estar em aula, e aí você precisa saber como é que funciona os ônibus escolares quando eles param, o trânsito todo tem que parar. Então, se você não conhece essas regras, você pode olhar nos nossos shorts que tem lá. Numa outra série de vídeos, na verdade, nos vídeos lá da França, lá, eu também dou uma dica em relação ao seu cartão de crédito, né? Que no aluguel dos veículos, um valor considerável é o valor do seguro do veículo. Dependendo do cartão de crédito que você tiver, dá uma olhada lá nesse vídeo, né? É um short também, 1 minutinho. Você pode não pagar o seguro, e aí é uma diferença de preço bem considerável. E por fim, quando você vai alugar um veículo, né, um cálculo que você precisa fazer em relação ao Uber, dependendo da quantidade de pessoas que você tem na sua família, dependendo do roteiro que você vai montar, é o preço do estacionamento. O estacionamento, seja da Universal, seja da Disney, não é barato. Né? Agora em 2023, o estacionamento da Universal é $27 e o da Disney $30. Então assim, claro, se você tem mesmo cálculo da casa, tem 2, 3 famílias, vai dividir o valor do estacionamento, não vai ficar pesado para ninguém. Mas se você tiver uma família só com a sua família, talvez faça mais sentido ir de Uber, né? Porque aí você não vai pagar o valor do estacionamento, você vai abater, né, da conta do dia esse valor. Com tudo preparado, agora é a hora de fazer as malas. E aqui também tem segredo. Para arrumar as suas malas, você começa o mínimo que você precisa e não o contrário, colocando o máximo, né? Pensando assim, em todas as possibilidades. Não, se chover, se fizer sol, se tal dia eu quero usar essa roupa, tal dia eu quero usar aquela outra. Não é assim que você faz as malas. Se você fizer dessa forma, você vai encher a sua mala. Sempre que você for viajar, especialmente para Orlando, você vai comprar roupa lá. Mesmo que você não use durante a viagem, mas comprar, você vai comprar. E aí, você vai precisar de espaço na mala para poder trazer de volta. Lembrancinhas, souvenirs, enfim. Eu, por exemplo, sempre gosto de comprar pratos aonde eu vou, levar de recordação para usar, né, nas nossas receitas alguns pratos daquela viagem. Grava isso, sempre que você for arrumar suas malas, considera deixar um espaço para trazer coisas que você vai comprar na viagem. Não entope a mala, porque depois você vai ter problema. Vai ter dificuldade para arrumar sua mala na volta. Se você estiver numa casa ou dependendo do quarto do hotel que você esteja, você consegue sem dificuldade. Aliás, se você estiver em qualquer hotel, você consegue lavar suas roupas na lavanderia do hotel. Mas se você estiver numa casa ou dependendo do quarto do hotel, você tem lavanderia dentro do quarto. É mais fácil ainda você lavar sem ter despesa extra, né? Você pode deixar lavando de noite, secando de dia, ou lavando de noite, secando de noite mesmo. Enfim, é possível economizar uns bons dólares preparando corretamente a sua mala. E aí eu faço uma observação do que não pode faltar na sua mala, seja para uma viagem em Orlando, seja para qualquer outro lugar do mundo que você vá, a menos que a sua viagem seja para o Brasil, que é um adaptador de tomada universal. As tomadas fora do Brasil, elas são diferentes, né? Então a gente leva, às vezes, carregador de telefone, às vezes não, né? Carregador de telefone leva sempre. Mas às vezes as mulheres levam secador de cabelo, pranchinha. A Doce Carolina não usa nada disso, porque já nasceu perfeita, já nasceu linda. Mas vai que alguém precisa usar, né? Então ter um carregador, um adaptador de tomadas universal é fundamental. Esse aqui, ele é um dos mais simplesinhos, você encontra em qualquer loja de eletrônicos aí no Brasil. Quando você viaja, você também encontra nos aeroportos, nas lojas, mas normalmente é mais caro. É bom você já ter o seu, você vai utilizá-lo em várias viagens, então você já compra e deixa aí. Vai pagar 20, 25 reais, 30 reais no máximo aí no Brasil, ó. E aí ele tem, por exemplo, aqui, ó, esse é o padrão aqui dos Estados Unidos, né? Beleza, se você quiser um padrão europeu, tá aqui também, né? Enfim, você vai adaptando para onde você estiver. Com as malas prontas, você precisa comprar o dinheiro, você precisa dar uma solução para o dinheiro do país onde você está indo. Se você estiver vindo aqui para os Estados Unidos, dólar, se estiver indo para a Europa, o euro, ou para outros países também. Várias são as formas de você utilizar o dinheiro. Aliás, eu falo um pouco sobre isso nessa série de vídeos aqui de Orlando. Se você não viu esse vídeo ainda, ele está muito legal, aconselho que você dê uma olhada, eu vou botar o link aqui no card. É muito comum a gente ter em mente comprar dólar, dinheiro físico. E aí, essa é a modalidade mais cara para você.
ela é a modalidade em que você corre mais risco de comprar um dinheiro falso e ela é uma modalidade que ela vem caindo em desuso porque muitos estabelecimentos aqui nos Estados Unidos, muitas programações aqui nos Estados Unidos são cashless. Elas não aceitam mais dinheiro físico, é tudo virtual. E aí ficam duas outras opções, que é você utilizar o seu cartão de crédito brasileiro aqui, você vai comprar em dólar e vai fazer o câmbio na hora do fechamento da fatura, ou você ter uma conta em dólar com o cartão de débito, que é que eu prefiro, porque se você usa o seu cartão de crédito para fazer a conversão, né, para fazer o câmbio no momento da fatura, primeiro que você não sabe qual é o valor do câmbio que vai estar no momento da fatura. É claro que a variação, em regra, não é gigantesca, mas pode ter uma variaçãozinha, para mais ou para menos, é verdade. O que você não vai conseguir escapar é de pagar o IOF, e aí nessa modalidade você primeiro vai saber o câmbio na hora que você está fazendo a conversão, e segundo, vai pagar um IOF menor. É a opção que eu prefiro. Existem vários bancos que fazem esse tipo de serviço. O C6, que é o que eu utilizo, não estou fazendo propaganda porque eu não estou ganhando nada, aliás, deveria estar ganhando. O Inter tem, a Avenue tem, que é uma corretora de valores aqui nos Estados Unidos, voltada para o público brasileiro, tem o cartão, enfim. E no C6 você tem a possibilidade de fazer tanto essa forma para dólar como para euro. Então é bem completo, eu acho que essa é uma solução bem completa. Passagem, hospedagem, transporte, mala pronta, dinheiro comprado, hora de ir para o aeroporto. Muitas e muitas pessoas perdem o voo porque se atrasam para chegar no aeroporto ou porque se perdem dentro do aeroporto. Às vezes até fizeram corretamente, chegaram cedo no aeroporto, aí vão tomar um café, vão olhar uma coisa, vão olhar outra, de repente a hora passou e perderam o voo. Os aeroportos internacionais, eles são muito grandes, então é muito comum que você, dependendo do ponto em que você esteja no aeroporto, você tenha que andar 10, 15, 20 minutos dentro do aeroporto para chegar ao seu portão de embarque. Isso tudo tem que estar no seu planejamento, porque às vezes você está tomando um cafezinho aqui pensando, não, falta 5 minutos para o meu voo, eu vou chegar lá para não pegar tanta fila e tudo, e não dá tempo de você embarcar. Verifica corretamente o endereço do seu aeroporto. Tem cidades que tem mais de um aeroporto, e às vezes a gente pensa assim, eu mesmo já caí nesse erro. Eu estava em Buenos Aires acreditando que o meu voo para o Rio de Janeiro era pelo aeroporto internacional, que seria o mais óbvio. Fui para o aeroporto internacional. Quando eu cheguei lá, o meu voo era pelo aeroporto doméstico deles, e que também faz voos internacionais. E aí eu quase perdi o voo porque eu tive que ir correndo, cheguei, faltavam 8 minutos apenas. Então, confere na sua passagem qual é o aeroporto correto e saia de casa com antecedência. Dependendo do tempo que você demore da sua casa ao aeroporto, você acrescenta mais 2 horas e meia, porque aí não vai, em relação ao seu voo, porque aí você vai chegar na hora correta. Não se esquece desse detalhe, porque perder o voo já começa as férias errado, já começa dando problema, tendo que remarcar passagem, pagando uma grana, dependendo da sua modalidade de passagem. Para você organizar o seu roteiro, né, das atividades que você vai fazer, na verdade eu tenho um vídeo aqui nessa série sobre como organizar os roteiros dos parques, né? É um vídeo específico para os parques, mas para você organizar o seu roteiro de maneira geral, um ponto importante é não programa atividade para o primeiro dia. Se você vai chegar num domingo no seu destino, não programa atividades para a segunda. No máximo um jantar, num lugar que você queira conhecer, o jantar. Porque você vai chegar cansado, você vai precisar se estabelecer no local, desarrumar suas bagagens, se localizar, né? Entender, dormir até um pouco mais tarde porque você vai estar cansado do voo. Então é um erro comum, já encher o primeiro, na euforia, você já enche o primeiro dia com atividades, aí não faz nenhuma e depois fica querendo corrigir esse roteiro no meio do caminho. Então, grava essa observação, não marca atividades para o primeiro dia. Aliás, uma das primeiras coisas que você precisa fazer nesse tempo em que não tem atividades programadas, nesse tempo que você está se estabelecendo no local, é comprar um chip de celular. Se você estiver viajando para fora do país, né? Porque é muito comum ver assim, as empresas vendendo chip de celular que entregam no Brasil. A sua própria operadora provavelmente tem lá um plano de home internacional, mas eles são muito caros, muito mais caros do que se você chegar no lugar
e comprar um chip lá de uma operadora qualquer, um pré-pago que dure lá 30 dias, 15 dias, 20 dias, de acordo com a sua necessidade. Você tem a oferta de Wi-Fi espalhada por inúmeros lugares que você vai visitar, mas você também precisa de um plano de internet no local para você poder ter acesso a um GPS, para você ter acesso a um WhatsApp, falar com a sua família, enfim, para o que quer que você queira utilizar. E aí eu recomendo que você faça isso, que você procure com antecedência as operadoras locais mais baratas, identifique ali no mapa os locais onde elas vendem os seus chips, às vezes são supermercados, às vezes são lojas próprias, e no primeiro dia faça essa compra. Se você estiver aqui em Orlando, é muito importante frisar o seguinte: os chips aqui nos Estados Unidos, eles funcionam de maneira um pouco diferente da do Brasil. Então, comprar um chip assim, no Walmart tem, na Target tem, mas costuma dar trabalho para funcionar, porque as operadoras, mesmo sendo chip pré-pago, pedem que você tenha um telefone cadastrado nos Estados Unidos, e aí você não tem, um endereço que você aqui nos Estados Unidos você não tem. Enfim, eu tive uma experiência dessa, comprei um chip aqui no Walmart, não funcionou, não teve problema nenhum porque eles devolveram o dinheiro, tudo certo. Mas fica aqui a dica, estando nos Estados Unidos, que foi a que me solucionou, e o pessoal é bem tranquilo, muito acolhedor, é uma loja de brasileiros, é uma loja que brasileiros costumam ir também com frequência. Não tô ganhando para fazer essa propaganda, é porque realmente eu fui muito bem atendido. Cheguei na loja, faltavam 10 minutos para fechar a loja e mesmo assim eles me ajudaram. A loja chama-se Perfume Land e vende de tudo. O principal produto deles são os perfumes, mas tem outros artigos também e tem chips que funcionam. Então faz ali na hora, rapidinho, tem vários planos. A turma é brasileira, você já fica mais ou menos em casa, já fica tranquilo. Isso era o que eu queria passar para vocês em relação a planejamento de viagem, é o que eu uso para planejar as minhas. Espero que ajude vocês no planejamento das suas próximas viagens. Se faltou alguma coisa, se vocês tiverem alguma observação para fazer, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo e a gente vai trocando aí, vai melhorando esses pontos. E se você gostou do vídeo, eu espero que você me ajude dando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos lançamentos. Te vejo no próximo vídeo.